Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Essa canção é muito bonita mesmo, do Joey Vasconcelos. É do Joey, né, Rick? Muito bonita essa música, gostei dela. Confesso que hoje eu estou mais nervoso que as quartas. Não sei porquê, mas hoje eu estou um pouquinho mais nervoso. E quando o pastor Rai, ele falou comigo para mim trazer a mensagem agora no culto de janeiro, como os irmãos sabem, já é meio que de costume, geralmente em janeiro o pastor Rai gosta de pegar um período para poder dar uma respirada, né? Ter novas inspirações, e ele vai dando oportunidade para alguns seminaristas e ex-seminaristas. E quando ele falou comigo, falou assim: irmão, você vai pregar no primeiro domingo de janeiro. Eu falei: poxa vida, logo o primeiro? Abriu o ano assim? E eu falei: amém, beleza, vamos embora. E como os irmãos sabem, eu estou fazendo um estudo. Obrigado. Eu tenho feito um estudo sobre Mateus 23, e algumas quartas-feiras eu tenho pregado, já trouxe 3 mensagens sobre ela. E aí eu pensei, falei, provavelmente será Mateus de novo, né? É o que eu tenho estudado quase todos os dias. E aí a mensagem não estava brotando não, irmãos. E eu falei, poxa, o que acontece? E em janeiro eu tenho o costume de fazer uma meditação sobre o livro de Provérbios. Eu falei, então já sei, Deus vai preparar alguma coisa em Provérbios. E não foi não. E aí foi chegando quinta-feira, sexta-feira, e eu aflito. E aí Deus preparou a mensagem na sexta-feira. E eu vou falar um pouco sobre Ruth. Algumas mensagens passadas lá atrás, eu tive a oportunidade de trazer uma mensagem sobre Ruth também, porém era sobre Elimeleque, marido de Noemi. E o livro de Ruth é um livro pequeno, 4 capítulos ali, você lê ele em algumas horinhas ali do seu dia. Mas é um livro de extrema importância para a nossa vida. A história é basicamente essa. Um dado momento ali na história, a Bíblia vai dizer que Belém passa por um período de fome e escassez de alimento. Elimeleque ali pega a sua esposa, pega a sua família e vão para Moabe. Lá estava tendo comida e eles vão para lá. Eles saem da casa do pão e vão para um lugar onde naquele momento estava tendo pão, e na casa do pão naquele momento estava passando ali uma escassez. E Elimeleque ali com a sua família começa a viver, e o texto vai dizer ali em Ruth, vai dizer que Elimeleque, Malom e Quilion, que eram seus filhos, vêm a falecer. E aí fica então Noemi, viúva, Ruth, que era sua nora, viúva também, e Orfa, que era outra nora, viúva também. E dado o momento da história, Noemi chega para as duas e fala assim: olha, eu não tenho nada mais a oferecer a vocês. A minha família, ela se encerrou nos meus filhos faleceram, meu marido também, eu não tenho outro filho. Ainda se eu tivesse, e fosse muito pequeno, ou se eu tivesse condições de gerar um novo filho, teria que esperar que ele crescesse, desmamasse, para que ele pudesse então assumir vocês como mulheres. Eu não tenho mais nada a oferecer. E eu vou voltar para a minha terra lá, que lá o povo me conhece, aqui eu sou uma estrangeira, e eu vou voltar para a minha terra, e vocês, como são novas, vocês peguem, fiquem com as suas famílias e gerem uma nova família, se for o caso. E lá em Ruth 1,16, talvez vai ter um dos versículos mais bonitos da Bíblia que tem. É um dos versículos onde a Ruth fala algo que a partir daquilo ali muda a vida dela e muda uma geração toda após ela. No verso 16 vai dizer assim: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei.
o teu povo, o teu povo será o meu povo, e a parte que mais importa na vida de Ruth, o teu Deus será o meu Deus. Nesse momento aqui, Ruth, ela está indo contra todo o seu povo, toda uma geração que foi nascida do pecado. Para quem não sabe, Ruth é uma moabita. E os moabitas, assim como os amonitas, eles vieram de um erro, de um pecado. As filhas de Ló se deitaram com ele e fizeram dali uma geração. Embebedaram ele e dali nasceu um povo. Da filha mais velha nasceu os moabes e da filha mais nova nasceu os amonitas. Povos constituídos de erros. Mas dentre esse povo, existiu uma pessoa, uma mulher, aonde ia na contramão de tudo aquilo. Talvez para ela era de costume viver vendo pessoas se deliciarem no pecado, vendo pessoas fazerem coisas que agrediam as leis de Deus. Mas aquela mulher, ela não estava disposta a viver aquilo. Ela estava disposta a deixar que Deus fizesse tudo novo na vida dela. E o título da mensagem é A Virtude de Ruth. O livro de Ruth, ele vai mostrar para nós que vale a pena ser fiel a Deus, que vale a pena entregar a nossa vida a Deus, que vale a pena crer no Senhor Supremo, que criou os céus e a terra e tudo que nele vive. O livro de Ruth é um livro muito pequeno, irmãos, 4 versículos, mas deixa para a gente uma mensagem muito importante. Ele deixa uma mensagem que o meio que a gente vive não é o responsável pelas nossas escolhas. O que vai ser responsável pelas nossas escolhas são as virtudes que nós carregamos em nós, a índole que temos, a boa dignidade que carregamos, a boa conduta que nós carregamos. O livro de Ruth, ele dá para nós uma clareza muito boa, porque como pode uma pessoa que vem de uma geração de pecados, assim como Abraão lá atrás, né, olhar e enxergar lá no céu um Deus supremo, um Deus criador, um Deus que tudo pode? Porque aquela pessoa tem uma boa virtude, aquela pessoa enxerga as coisas com bons olhos, é aquela pessoa que olha e fala, não, eu estou aqui, eu vou me estrepar, mas se eu for ali, eu vou me dar bem. E em Ruth 3:11 vai dizer assim, aqui é Boaz, porque o texto vai caminhando e vai chegar um dado momento que elas voltam, órfão resolve, órfã, né? Não é órfão, é órfã, resolve ficar lá com seu povo, é mais cômodo, né? Pessoas que você conhece, fala as mesmas coisas que você, tem os mesmos hábitos, os mesmos convívios, é muito mais fácil, né? Só que Ruth, o que ela escolhe? Ruth, ela escolhe acompanhar Noemi. Ela pega Noemi como se fosse a sua mãe ali, e na verdade é, sua mãe espiritual, sua mãe na fé, mostrou para ela os caminhos. O texto vai dizer que quando Elimeleque fala assim, olha, aqui está tendo fome, vamos sair daqui, vamos para lá, o texto não fala que Noemi questionou. Não, ela não fala. Ela, o tempo todo ela foi submissa. Você quer ir? Vamos embora. Chegou lá, teve os contratempos. Mas Noemi talvez foi essa pessoa, essa mãe espiritual na vida de Ruth. E Ruth viu a diferença. E vai chegar um momento aqui que Noemi dá algumas instruções a Ruth. Que tinha Boaz, que era um descendente ali da família, que podia resgatar Ruth e dar linhagem, era da mesma família. E Noemi vai dar uma direção a ela, e dado o momento, Boaz fala isso para ela. Está lá em Ruth 3:11, e daqui começa a mensagem. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa.
A atitude de Ruth para com a sogra falou grandemente ao coração dele, ao coração de Boaz, ao coração de Deus, fazendo-a ser reconhecida como digna de honra. Naquele momento ali em que Ruth, ela escolhe a servir a Deus, que ela escolhe a seguir os costumes que Noemi seguia, ali ela começou a ser honrada, porque ela se permitiu adentrar nos braços do Pai. Ali, como diz a canção, ali tudo novo começou a ser feito na vida dela. Tudo novo se fez a partir desse verso 16 do capítulo 1, quando ela diz: o teu Deus será o meu Deus. E o mesmo acontece conosco nos dias de hoje. Quando nós olhamos para Deus, ou quando nós, em dado momento, temos a oportunidade de nos encontrar e nos anelar com Deus, e reconhecer que Ele é o Deus Supremo, Deus Criador, falamos: Senhor, eu vou te servir. Ali tudo novo começa a se fazer em nossas vidas. A velha criatura começa a sair, entrar uma nova criatura, uma nova pessoa, uma pessoa com mais amor, uma pessoa com mais compaixão, uma pessoa mais anelada a Deus, mais espiritual. E foi isso que aconteceu com Ruth. Nossa ação em prol do Evangelho será devolvida da mesma forma. Dá uma olhadinha, 2 Timóteo. 2 Timóteo. O capítulo é o 2, o verso é o 8. E vai dizer assim: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme 2 Timóteo... 4, irmãos, perdão, 2 Timóteo 4, 8. Agora sim. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Nossa ação em prol do Evangelho será devolvida da mesma forma. Deus, Ele nos honrará se nós o amar de todo o coração. E essa honra que eu estou falando não é essa honra, essa glória que muitas pessoas querem aqui na terra, não. É o privilégio da salvação. O desejo de Deus para a humanidade é que todos se salvem, mas nós sabemos que não é isso que acontece. As pessoas escolhem e trilham os seus caminhos. Mas se nós amarmos a Deus de todo o coração, pode ter certeza que Deus será por nós. E olha que louco, né? Lá na frente, em Deuteronômio, a gente vai ler uma parte que fala contra os amonitas e os moabitas. Mas essa atitude de Ruth foi tão de Deus ali, que Ruth ela passou a pertencer à genealogia de Cristo. Ruth foi bisavó de Davi e ancestral do Salvador. Dá uma olhadinha em Mateus capítulo 1, verso 5 e 6. Mateus 1, 5 e 6. Vai falar um pouquinho da genealogia, eu vou ler só 2 versículos. E vai dizer assim: Salmão gerou Boaz, Boaz que resgatou ela, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher. Basicamente, o texto, quando você vai ler, o texto vai falar de 42 gerações, de Abraão até Cristo, sendo que é dividido em 3 gerações, de 14 em 14. E Ruth está na primeira leva de geração. Tudo porque ela falou para Noemi: o seu Deus será o meu Deus. Agora eu falo para vocês, qual foi a referência de Noemi para Ruth? Todas, né? Ela vinha de um povo onde usos e costumes talvez era idolatria, talvez era feitiçaria, talvez era várias outras coisas. Um povo que ia contra as leis de Deus. E aí ela tem o privilégio de encontrar uma mulher aonde pode ensinar para ela e mostrar para ela que tem coisas melhores.
e ela se deixa ser ensinada. Olha que interessante. Ruth se permitiu ser ensinada. É claro, irmãos, Ruth, ela já tinha uma inclinação para as coisas diferentes de Moabe. Até mesmo porque o texto fala de 2 noras. As 2 teve a mesma opção: volta, fica com o seu povo, deixa que eu vou sozinha. Uma optou por ficar, a outra optou por seguir. Ela viu que tinha algo melhor. E aqui fica uma lição para nós. Nós sempre vamos ter as 2 opções. Nós sempre vamos ter a opção de seguir a Cristo ou de não seguir a Cristo. E qual que vai ser a nossa resposta? Vai ser a de Ruth ou vai ser a de Orfa? Vai chegar um momento que essa pergunta será feita a todos nós. Nega Cristo ou não nega Cristo? E qual que vai ser a nossa resposta? Tem pessoa que se chuta a quina do móvel de casa, já se corrompe. A verdade é essa. Agora imagine um dado momento, onde a sua opção é: negue a Cristo e vive, não negue a Cristo e morre. E aí, como será? Provavelmente você vai optar por mais cômodo. Não vou, deixa para lá isso. Mas é aí que temos que ser cristão genuíno, pequeno Cristo. Pessoas que olham para Deus e falam: ali tem salvação, ali tem vida. Você agradará a Deus se cumprir as suas orientações. Nós agradaremos a Deus se nós cumprirmos as direções de Deus. Deus, ele se mostra para nós, mas vai de nós deixar ele nos reger. Ele vai olhar para nós e vai falar: filho, eu tenho um plano para você, eu tenho um propósito de vida, eu tenho um propósito de salvação para a sua vida. Deus, ele vai fazer isso com todos. Agora, se vai aceitar ou não, é nós que temos que decidir. Eu aceito, Senhor. O caminho com o Senhor é melhor. Ou o caminho com o Senhor, eu não quero. Eu quero viver do jeito que eu vivo. É sua escolha. Deus sempre será a nossa maior recompensa. Sirvamos a Ele. A nossa maior recompensa de uma pessoa que busca Deus é o próprio Deus. Não é bens, não é riquezas, não é isso. Não é família, não é nada disso. A maior recompensa é o Deus. Eu coloquei que Ruth foi diplomada. Por que ela foi diplomada? Porque ela escolheu crer em Deus e viver o melhor que Ele tinha para ela. Ela foi diplomada, foi uma pessoa inteligente, uma pessoa que soube olhar para Deus com bons olhos. Já viu aquelas pessoas que perdem um ente querido, que abandona Deus? Ah, Deus, eu orei e não salvou. Mas Deus tem um propósito ali. Será que não salvou? Será que a morte naquele momento ali não foi a melhor opção para aquela pessoa? Será que naquele leito ali ela não reconheceu a Cristo e foi salva ali? E se ela continuasse, talvez se perderia definitivamente? A gente não sabe. Só que tem pessoas que é 8 ou 80, né? Ou é ou não é. Não salvou aqui na terra, então não serve. Não, está errado. Assim como Ruth foi diplomada, nós também o seremos por Jesus, o Filho de Deus. Dá uma olhadinha em Apocalipse 2:10. 2:10. Olha só, como é importante escolher a Deus. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel a Deus. Escolha a Deus. Escolheu? Não olha para trás. Ele nos remiu da queda. Estávamos indo para um lugar de perdição, mas com a sua mão
mas Deus, com a sua mão poderosa, veio e nos resgatou para termos uma vida nele, onde a recompensa é a eternidade com ele. É para isso que a gente tem que viver, para ir de encontro a Deus. Não é nadar e morrer na praia, não é isso, é ir de encontro a Deus. Nunca seremos deixados sozinhos. Lembra lá de Daniel, da fornalha? Sadraque, Mesaque e Abednego. Nunca seremos deixados sozinhos, pois o quarto homem da fornalha estará ao nosso lado para nos guardar. E se você for ler lá em Daniel 3, do 19 ao 25, vai ser isso. Jogam Sadraque, Mesaque e Abednego, a Bíblia vai dizer que o fogo foi elevado 7 vezes mais da temperatura normal. Os soldados, quando foram jogar ele, já foram mortos ali. E dado o momento, olham para a fornalha e falam: ué, mas não jogou 3 lá dentro? Por que tem 4 homens soltos andando e um parece que é filho dos deuses? É o Deus Todo-Poderoso agindo por nós. Só que isso só vai acontecer se nosso coração, se nossa mente, se nós estivermos dispostos a falar como Ruth falou: o teu Deus será o meu Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos, eu já falei em várias mensagens, eu sou apaixonado pelo Antigo Testamento, porque são pessoas que não viram a Deus, não andaram com Jesus ali, pessoas pagãs, pessoas que ouviam uma voz e seguiam Deus. Abraão, tudo começa com Abraão, né? A história toda aqui. Abraão, de Ur dos Caldeus, um povo pagão, um povo idólatra, escutou a voz de Deus: larga a tua parentela e segue-me, vai para uma terra que eu te mostrarei, terra que mana leite e mel. E ele foi. Quem estava falando com ele? Aposto que naquele momento ele não sabia que era Deus. Simplesmente ele foi inspirado e ele falou: opa, isso é coisa boa. E ele se foi e seguiu. E Abraão, a Bíblia vai dizer que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Abraão, um dos maiores intercessores que a Bíblia teve. Ele intercede por Sodoma e Gomorra. Falando de Abraão, nascido de um povo pagão. E quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê que Deus ele vai contra tudo que geralmente a gente pensa que não é para acontecer. Pega Abraão, de um povo idólatra, mostrou que o lugar não tem nada a ver. Ruth aceita Cristo depois de grande, reconhece Deus, mostrou que o lugar não quer dizer nada para a pessoa. Davi era o menor dos irmãos, pastor, menino ainda, os irmãos dele mais velho, mais formoso. O próprio Samuel, quando chega, fala: esse é o escolhido de Deus, valente, forte, alto. Não, era o menorzinho da turma. Deus vai contra tudo isso daí. E muitas vezes isso daí quer dizer o que para a gente? Não foque no que os nossos olhos conseguem ver. Órfã, ela focou no que ela conseguia ver. Poxa, lá atrás saíram de lá, de Belém, porque estava faltando pão. Ué, mas se Deus é tão poderoso, por que deixou faltar lá? Para que eu vou para lá para passar dificuldade? Não, vou ficar aqui não faltou. Eles vieram para cá, por que aqui não faltou? Talvez ela olhou coisas pequenas, que é o que nós como seres humanos fazemos. Mas Ruth, ela não olhou isso. Ruth, ela olhou: opa, tem coisa boa lá. Lá tem coisas boas. Olha esse povo que veio para cá. Que povo diferente é esse? Que mulher diferente é essa Noemi? Não, quero saber, quero conhecer mais. Ela estava disposta. Fazer algo para alguém que não conhece o Salvador e por isso não pertence à família salva do pecado e da perdição, conta muito aos olhos de Deus. Ele quer que a igreja se encha de perdidos. Jesus deixou a glória e veio ao mundo por esse motivo. Muitas vezes não estamos focando nisso, que o objetivo de Deus
que Deus veio na terra para salvar o perdido, para libertar ele daquele laço do erro. E quantas são as vezes que nós deixamos isso para lá e pensamos que Deus veio na terra para nos dar vida e abundância só. Deus veio na terra aqui, Ele se revelou a mim porque é para me ser rico, para mim ter as coisas. Para com isso. Grande parte dos homens de Deus aqui viviam basicamente com a roupa do corpo. Deus, Ele não veio aqui para riquezas e coisas supérfluas. Ele veio aqui para salvar o perdido. E se você aceitou a Cristo, se você entendeu isso, a sua função é fazer com que o céu se encha cada vez mais de pessoas que saíram da perdição. Essa é a nossa função. É a nossa vocação como cristão. Esse é o caminho. Mas agora eu vou perguntar aqui. Fazer uma pergunta simples. Em 2023, quantas pessoas você falou do amor de Deus? Para quantas pessoas? Se a gente for pensar um pouquinho, conta no dedo. Talvez de uma mão só. Porque perdemos tempo com tantas coisas, bobeiras, meninices, e esquecemos que o objetivo de Deus é encher o céu de pessoas que estavam indo para um caminho de perdição, mas que encontraram a graça e a misericórdia de Deus Todo-Poderoso e passaram a eternidade com Ele. Se Ele não pagasse o preço da nossa redenção, ficaríamos perpetuamente afastados da presença de Deus. Quando você vai ler a Bíblia, não sei se os irmãos já fizeram isso, se não fizeram, façam, é bom demais. Mas quando você lê a Bíblia, você vê que Deus, Ele criou vários meios para poder a humanidade não se perder. Todos eles a humanidade se perdeu. Em poucos capítulos da Bíblia, Deus já está querendo acabar com todo mundo. No Novo Testamento, em Gênesis, começa, Deus cria os céus e a terra e tal, quando já está em Noé, Deus já está mandando água lá para destruir todo mundo. Poucos capítulos da Bíblia, porque o povo se perdeu em alguns anos, milhares de anos ali. Mas a ideia de Deus era que o povo reconhecesse Ele sempre como o Rei Supremo. Mas o que o povo sempre fez? Fez como na época de Davi. Queria um representante. Queria alguém que pudesse prestar cultos, dar graças. O povo, como sempre, com as suas idolatrias. Mas Deus, em toda a sua trajetória bíblica aqui, se você for olhar, a ideia de Deus é que o povo o adorasse em espírito e em verdade, e reconhecesse sempre que Ele é o Deus Supremo. E agora imagina, né, de todas as tentativas, se Deus tivesse desistido, esse povo não tem mais o que fazer, vou povoar Marte e deixar essa terra para lá. E aí, o que aconteceria com a gente? Viveríamos em perdição total, sem perspectivas. Temos a certeza da felicidade eterna quando nos teremos a certeza da felicidade interna quando nos entregarmos a Jesus de todo o nosso coração. Dá uma olhadinha, Mateus 11, 28, do 28 ao 30. Mateus 11, do 28 ao 30. E vai dizer assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Teremos a certeza da felicidade eterna quando nos entregarmos a Jesus de todo o nosso coração. Se você não se entregou a Jesus de todo o seu coração, faça isso hoje, faça agora. Os dias caminham para o fim. O final dos tempos está logo aí. E quanto mais você achar que tem tempo, menos tempo você tem. A verdade é essa. Ruth fez isso.
pois abriu mão de seus costumes, suas crenças, suas práticas, para seguir o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso. Agora imagina, estamos em 2024, temos vivido aí períodos de tecnologia onde as coisas estão ao nosso alcance. Temos a Bíblia. Ruth não tinha, né? Ruth tinha as leis ali de Moisés, tinha aquelas coisas ali que nesse período existia. Mas Ruth não tinha a Bíblia para poder olhar e ler e falar, poxa vida, realmente o povo de Moabe é um povo ruim, eu preciso seguir o povo de Deus. Ruth não tinha isso. Ela tinha que se deixar, se permitir. Então se permita. Se permita Deus entrar em você, entrar na sua casa, estar no seu ambiente de trabalho. Se permita, irmãos. O livro de Ruth mostra para nós que o meio não interfere em quem somos. Você pode estar no meio de pessoas que não servem a Deus, pessoas idólatras, mas aquilo ali não pode interferir, porque você tem que ter uma virtude, você tem que ter boa índole, você tem que ter uma vocação de Deus ali. Então se permita Deus entrar onde você estiver, aonde você for, no seu serviço, mas lá são pessoas que não servem, não seguem a Deus, ou então são pessoas que dizem que seguem, mas o seu exemplo não é bom. Mas faça você a diferença. Fala, Senhor, aonde tiver a planta do meu pé, que o Senhor esteja comigo. Que o Senhor mostre para aquelas pessoas que há um servo, há uma mulher, há um homem de Deus, há um jovem, uma criança. Virtude. Ontem eu e a Elaine foi tomar um café aqui embaixo. E aí a gente estava sentado na mesa e tinha 2 jovens do nosso lado, assim. Não que nós não somos jovens, né? Nós somos jovens, mas tinha 2 casal tinha 2 casal mais novos assim que a gente. E coisa impressionante, eles estavam falando sobre Deus. E a gente conversando ali, eu estava falando, a Elaine comentou sobre um determinado livro, eu dei minha opinião, e aí escutamos um pouco da conversa. Jovens, num lugar onde o homossexualismo está presente, onde talvez o consumo de drogas está presente. O lugar não é ruim, tá, gente? Mas você sabe como que é, né? Público, então vai todos, né? E aí, pessoas falando de Deus sem se importar com quem estava do lado. Virtude. Um coração anelado a Deus. É isso que precisamos. Precisamos de ser como Ruth, como esses jovens, que, independente do lugar, estavam conversando sobre as coisas de Deus. Falando sobre Efésios, falaram sobre Gênesis. São pessoas que estudam. Não é qualquer jovem. São pessoas que meditam na verdade, nas Escrituras. É isso que precisamos. Precisamos de ser pessoas virtuosas em Deus. A escolha de Ruth em ficar com a sogra, dizendo: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, tocou profundamente o coração de Boaz. E agora eu falo para você, para a igreja. Se tocou o coração de Boaz, essa decisão, imagine o que aconteceu no coração de Deus. A Bíblia diz que há festa no céu quando um perdido se rende a Cristo. Imagine como que foi. Um povo aqui, uma moça que veio de uma geração de um pecado. Nasceu, né, de um pecado, de um erro. Imagina como que foi o coração de Deus naquele momento. A nossa decisão de servir ao Senhor também toca o coração de Deus. Ao Senhor sejam a glória e o louvor. Que nós possamos, com as nossas decisões, com as nossas falas, que nós possamos confessar a Cristo todo o tempo. É em tempo e fora de tempo. Que nós possamos ter esse entendimento. Irmãos, eu sei que os dias são difíceis, são cansativos, são estressantes.
Eu tive um professor na faculdade que a gente às vezes falava assim, poxa, professor, você vai dar atividade surpresa, não tive tempo de estudar. E ele falava assim, o que você fez da meia-noite às 6 da manhã? Aí todo mundo falava, dormir. Ele, então, se você tivesse estudado, você ia saber o que... Tempo você tem. Ele falava assim, tempo você tem. Você que usou o seu tempo para dormir. E basicamente é verdade. Não adianta a gente culpar o fato de não meditar nas Escrituras, ou de não orar, ou de não escutar um louvor, ou de não vir na igreja, por tempo. A igreja, quando nós começamos aqui, o culto era à noite. Era ruim para os irmãos porque era à noite, cansativo, já tocou o domingo todo, aí o culto ser à noite, pesado, o culto veio para amanhã. De manhã, pastor, e o almoço? Como fica? Irmãos, tudo vai ser uma desculpa se a gente deixar. A verdade é essa. Tudo será uma desculpa. Só que nós temos que buscar em Deus para que essas desculpas não nos tirem da presença dEle. Ruth não sabia que o seu carinho com Noemi a colocaria na galeria dos heróis da fé. Ela sabia? Quando você faz uma ação, uma obra, uma caridade ali, você sabe o que vai acontecer com a vida daquela pessoa, daquele lugar que você está ajudando? Você não sabe. Você pode estar ajudando uma pessoa hoje que está na rua e amanhã ou depois ela ser um milionário. Você não sabe o que está acontecendo ali. E muito menos o que vai acontecer com você que está ajudando, com esse coração caridoso. A mesma coisa foi Ruth. Talvez na sua pequenez ali, talvez ela falou, poxa vida, vou deixar Noemi sozinha, gente. Ah, isso não se faz. Talvez ela falando com ela mesma. Talvez falou até com o órfão. Isso não se faz. Deixar sozinha, poxa, veio para cá, morreu o marido, morreu os filhos. Ah, não, gente, isso daí não é vida não, eu vou com ela. Talvez na sua pequenez ela fez isso. Só que ela não sabia que ela confessar que o Deus de Noemi seria o Deus dela faria algo tão grande, porque ela estava entrando nos átrios do Senhor. Olha que coisa... E ela faz parte de um hall de pessoas na Bíblia que fizeram a diferença para que o Salvador viesse. Basicamente, se fosse nos dias de hoje, Ruth estaria na calçada da fama. Certeza. Brincadeira, né, irmão? Mas é basicamente isso. Ela é considerada uma heroína da fé, uma das pessoas que fez a diferença para a propagação do Evangelho e para que o Evangelho chegasse até nós hoje. Ela é uma participadora disso. Até porque havia a seguinte declaração, dá uma olhadinha lá, Deuteronômio 23, 3. Deuteronômio 23, 3. Vai dizer assim, ó, nenhum amonita ou moabita ou qualquer dos seus descendentes até a 10ª geração poderá entrar na Assembleia do Senhor. Ou seja, nenhum descendente desses daqui até sua 10ª geração. Basicamente, sei lá, quanto tempo vive uma geração aí? 100 anos? 10 gerações, 1000 anos. Basicamente é a vida inteira, né? Não poderia entrar na Assembleia, não poderia estar nos lugares de Deus, não poderia se anelar com coisas de Deus, porque vieram do pecado. Tinha essa regra, tinha essa mensagem expressa para aquele povo. Como que uma pessoa que veio de um povo onde tinha uma mensagem tão pesada e tão dura esperaria algo de Deus? Não esperaria. Ela foi como talvez uma boa samaritana, vamos dizer assim. Ela foi para ser a companheira de Noemi. Mas Deus sabe de todas as coisas e Deus faz tudo novo. E Deus foi lá e mudou a história dela, a vida dela. Mais uma vez Deus indo contra, né?
Ruth foi bisavó do rei Davi e ancestral do Salvador. Você não sabe a honra, nós não sabemos a honra que nos espera no céu. Então, dedique-se a fazer o bem sem olhar a quem. Quando eu estou falando de honra, não estou falando de notoriedade na terra não, tá, irmãos? Quando eu estou falando de honra, é a salvação, é a certeza da salvação, é estar com Cristo na eternidade. É isso daqui. Você não sabe o que vai te esperar lá. Quantas pessoas você talvez ganhou para Cristo que você não sabe que você ganhou, mas você foi o principal motivo para aquela pessoa se converter. E quando chegar lá, você vai ter o prazer e aquela pessoa, não sei como que funciona, mas talvez aquela pessoa chegar e falar, ó, graças a você, eu me aprumei, entrei nos desejos e hoje eu estou aqui na eternidade junto com você também. Nós não sabemos, irmãos. Então faça o bem, sem olhar a quem e sem esperar nada em troca, né? Como eu disse, Deus ele não veio na terra para nos dar riquezas ou vanglórias. Ele veio na terra para salvar o perdido. Então, não espere nada em troca. Pelo contrário, né? Ingratidão é a coisa que mais você vai ter. Mas não espere nada em troca. Espere e creia apenas que Deus é o Deus Supremo e que a eternidade você passará com Ele. Fale do amor de Deus a todos, e na glória você será recompensado pelas almas que ajudou a sair do caminho da perdição. Já pensou que benção? Que coisa linda, né? Você falar do amor de Deus para alguém, chegar lá, você encontrar aquela pessoa e falar, poxa vida, todo o sacrifício, todo o esforço que eu fiz lá em prol de Cristo, valeu a pena. É algo fantástico, né? Oremos a Deus para que nossas ações não sejam para nossa própria glória, e sim para a glória de Deus. E tem uma coisinha que fala lá em Gênesis 19, do 30 ao 38, fala um pouco sobre os moabitas. Fala como eles foram, como eles nasceram ali, vamos dizer assim, fala isso. E eu coloquei uma coisa aqui, Ruth veio de um povo que nasceu do pecado, como diz em Gênesis 19, e que tinha uma sentença, mas Ruth foi na contramão de seus costumes. E como honraria por essa atitude, entrou na genealogia de Cristo. Vemos que Ruth não foi honrada apenas por Boaz, mas pelo próprio Deus. E por que isso aconteceu com Ruth? Isso aconteceu com Ruth porque ao declarar e confessar que o Deus de Israel seria o Deus a quem ela seguiria, Deus fez tudo novo na vida dela e dos seus. Agora, o livro de Ruth, que é o que eu já falei, ele fala das duas moabitas, Ruth e Orfa. As duas teve a mesma oportunidade e o mesmo poder de escolha, ficar ou não ficar. E com isso, vemos que o meio pouco importa, quando a virtude que carregamos é uma virtude que é dirigida e direcionada de Deus. Pouco vai importar a origem, pouco vai importar o meio, o que vai importar é o coração, é a pureza, isso vai importar. E a conclusão, para a gente fechar, procure conhecer e cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Procure conhecer isso. Se você não conhece ainda, busque de Deus até que Deus revele a você. Assim, no final dos seus dias, você receberá a fé e o amor que jamais pensou ter. E o acompanharão pelos séculos dos séculos. Deixe o pecado e abrace a fé e o amor de Cristo. Isso o dignificará como servo fiel e bem-sucedido. Ao obedecer aos mandamentos, você mostrará que ama a Deus e, por sua vez, Ele provará que o ama também. Olha lá, João 14, 21.
Eu gosto de dar andada na Bíblia, irmãos. Acho legal isso. Eu gosto bastante de pegar os versículos, anotar aqui e dar uma andada. Então, é a nossa ferramenta. Tem que saber para onde caminhar aí, hein? João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Deixe o pecado e abrace a fé e o amor de Cristo. Isso o dignificará como servo, fiel e bem-sucedido. Ao obedecer aos mandamentos, você mostrará que ama a Deus e, por sua vez, Ele provará que o ama também. Algo fantástico. E talvez você fale assim, mas qual que é a prova do amor de Deus? Você está aqui hoje respirando? Tem comida na sua casa? Você tem um teto para morar? O amor de Deus. Ah, mas o ímpio também. O ímpio também. O amor de Deus. Mas o injusto também. O amor de Deus. Tudo é o amor de Deus. Por mais que vão contra, que não querem aceitar a grandeza, Deus é grande. Não é você falando que Deus é pequeno, que Deus não existe, que Ele deixa de existir. Que é como eu falei, o foco dele é salvar o perdido. Esse é o foco dele. Se a pessoa crê ou não crê, é só o detalhe. O Senhor está ao lado de quem se propõe a fazer o bem. Sendo assim, nunca se precipite em tomar qualquer decisão. Deixe o Espírito Santo lhe mostrar se o caminho desejado por você é o melhor. Não foque, não seja como órfão. Saia decidindo por si só. Não. Coloca Deus na parada que nem fez Ruth. Ruth, ela poderia falar, beleza, Noemi, até mais, talvez a gente se encontre aí um dia. Mas o que ela fez? Não, o seu Deus é o meu Deus, pois Deus mudou tudo. Faça como Ruth. Coloque Deus que as coisas vão mudar. E agora o fechamento. Ele nos diz que devemos andar prudentemente no caminho da fé. Seja servo sempre. Amém? Que essa mensagem, ela fique no seu coração aí por um período. Pelo resto da sua vida. Período curto. Que você possa ser como Ruth. Entender que o Deus Criador é o melhor caminho para as nossas vidas. E aí as coisas vão acontecer como Deus quer que aconteça e não como você quer que aconteça. O livro de Ruth lá atrás, Elimeleque toma uma decisão por si só, por conta própria. O texto não diz que ele consulta a Deus e o texto não diz nem que ele coloca a Deus no... Ele só sente a fome, ele olha para a família, pega a família e sai. Mas lá na frente, no mesmo livro, Deus mostra uma pessoa que não era nascida nos costumes cristãos, mas que coloca Deus em uma dada decisão e Deus muda a história. Que essa mensagem fique em nossos corações, que nós venhamos ser como Ruth e não venhamos ser como o órfão, que muitas vezes é o que nós fazemos. Amém? Convido o pastor Rai. Eu tinha conversado com ele já para ele fazer a oração de fechamento da mensagem. Agradeço a oportunidade. A responsabilidade é grande, o nervosismo também. Se eu falei alguma coisa, alguma palavra aí que não soou tão bem, peço perdão aos irmãos. Mas fique com essa mensagem no seu coração. Amém, meus irmãos? Deus falou com você? Então vamos orar. Obrigado, Reis. Foi uma bênção, amém? Primeira mensagem do ano, que realmente Deus venha de fazer tudo novo. Tudo novo. Sempre tudo novo, amém? Feche seus olhos.
Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus, por esse momento tão abençoado, esse momento tão especial, que foi hoje ter cultuado com o Teu povo, nessa comunidade, nessa igreja local, nessa casa que o Senhor nos deu como família de Deus para nós. Ó Deus, muito obrigado, Deus, pela vida de Ruth. Obrigado, Deus, pela fé dessa moabita que realmente é exemplar. Como cantamos, Senhor, o Senhor faz tudo novo quando cremos em Ti, quando dependemos de Ti, quando nos entregamos a Ti, dando esse passo de fé incondicional. Tudo novo, sempre novo, para a glória do Teu nome. Guarda essa palavra no nosso coração, Pai. Guarda, Senhor. Não deixa com que a sociedade, com que o mundo, com que pensamentos que vão contra a Tua palavra determinem as nossas ações. Pelo contrário, que o nosso amor por Ti, o nosso desejo de seguir a Tua palavra, o nosso anelo, anseio de Te obedecer e de Te amar e assim viver o Teu reino, seja, ó Deus, a nossa maior virtude. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão especial, nosso primeiro culto do ano, ouvindo essa palavra da Tua parte, de uma mulher que, mesmo não sendo Teu povo, estando debaixo de uma sentença, ela olhou para Ti, ela creu em Ti, e por essa razão ela rompeu com as maldições, rompeu com o jugo, rompeu com o castigo, porque todo aquele que Te busca de todo o coração, ele é liberto, ele é abençoado, ele é restaurado. Ó Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Que o Senhor continue cuidando do Teu povo, que o Senhor continue abençoando o Teu povo, que o Senhor continue agraciando todo o Teu povo, agora e para sempre. E que esse ano seja um ano muito especial, um ano onde tenhamos fé, essa fé abundante no Senhor, essa fé que realmente pontua a nossa vida, não nos deixa ser nominais, papai, pelo contrário, nos ajuda a ser simplesmente cristãos, pequenos cristos, aonde quer que estejamos. Muito obrigado por esse culto, desde a abertura, desde os louvores, intercessões e por esse banquete. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Recebe essa palavra, compartilhe esse culto com o maior número de pessoas. Durante esse mês estaremos recebendo alguns pastores de fora, alguns irmãos da nossa igreja local, e que Deus continue falando ao seu coração. Que Deus continue te abençoando grandemente e cuidando da sua vida e da sua família. Tá bom, meus irmãos? Domingo que vem teremos a ceia. Estaremos recebendo aqui o pastor Rafael da primeira igreja presbiteriana de Ferraz. Estaremos celebrando a ceia, distribuindo as cestas básicas. No terceiro domingo, nosso querido Felipe Rente estará pregando. No último domingo será o pastor Johnny, seminarista, pregando. E nas quartas-feiras também, a maioria dos seminaristas. Então, se preparem para receber uma palavra da parte de Deus e que Deus continue abençoando cada irmão e cada irmã. Amém, meus irmãos? Estendo suas mãos, quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Um excelente domingo, um excelente mês, e que Deus abençoe o nosso ano. Podem se abraçar. Está encerrado o nosso culto.